Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Estamos de volta no último bloco do Todas as Coisas, que hoje está falando sobre mulheres como chefe de família. E agora eu quero entrar no assunto, na questão da pensão paga pelo pai que não quer se fazer presente, né, no relacionamento. Muitos, algumas aqui até me relataram também, quando eu coloquei isso nas minhas redes sociais, de que o pai enxergando a mulher independente, que trabalha, ele não quer pagar. Ele acha que ela já é autossuficiente. Isso também é um problema, que por mais que a mulher dê conta, seja essa mulher maravilha com filhos, né? Ele tem que pagar, ele também tem que assumir essa parcela da responsabilidade dele, Adriana? Sim, essa é uma questão bastante machista na sociedade brasileira, né? Partindo dessa visão. Por quê? Porque o homem, ele acha que a responsabilidade dele, pelo menos grande parte deles, é enquanto ele está morando na casa. A partir do momento que o relacionamento acaba e que esse homem sai dessa casa e vai viver a vida de outra forma e que a mulher tem a sua profissão e que ela trabalha, ele acha que o dinheiro que a grande parte, né, dos homens pensam que assim, eu estou pagando, ele não vê que ele tem filhos lá naquele lar, que ele tem que ajudar a manter, que a mulher sozinha ela precisa de se organizar. E essa organização necessita da questão financeira para ela poder manter a estrutura familiar funcionando. E aí ele se sente como se ele estivesse pagando para a mulher. Uma mulher que não é mais parte da vida dele. E não é isso, né? A pensão alimentícia é uma necessidade básica dos filhos. É uma necessidade básica de alimentação das crianças, que deve ser dividida entre pai e mãe, né? Caso a mulher trabalhe e tenha a condição de ajudar ali. Mas, além do alimentício, não é só isso que a criança precisa. É verdade. Certo? Às vezes tem gente que paga de pensão alimentícia o que não dá para comprar de lanche para a criança levar para a escola no mês. E mesmo assim acha que é muito. Então, é uma questão de necessidade mesmo da própria sociedade, do homem entender isso. Não, eu não estou mais nesse lar, mas esse lar ainda é minha responsabilidade porque eu tenho filhos aqui. Então, é mais ou menos essa a ideia, né, da pensão. Obrigar o homem a cumprir com a sua responsabilidade. E aí, entra o outro problema. A mulher tem que se virar. Ela não recebe R$100, R$200. Obviamente, né, a gente que é mãe, que somos mães, a gente entende o quão a gente gasta, né? A mulher tem que se virar. Mais uma vez, é atribuído a ela toda a carga de responsabilidade, porque ele está tranquilo. E a sociedade acha isso normal, romantiza essa questão da mulher dar conta de tudo. Isso é resquício do patriarcado, como você havia dito no outro bloco. A ideia de que porque nós gestamos, o bebê é nosso, ela é uma ideia extremamente patriarcal, de domínio de poder, né? Então eu tenho um corpo, que é o corpo feminino, eu, homem, deposito ali um sêmen e aquele corpo vai produzir um filho que vai ser o meu... Continuação genética. Isso, a minha continuação genética. Enquanto eu possuo esse corpo, que é esse corpo feminino, eu continuo sustentando e cuidando. Quando eu não possuo esse corpo, eu já não tenho mais obrigação nenhuma. E aí a gente vê isso na questão da pensão, porque quantas vezes nós já escutamos assim, num bate-boca comum, dizerem assim, um homem dizer assim, eu não vou pagar pensão porque ela vai começar a sair com outro homem. Então, isso reforça a ideia de que essa pensão alimentícia é feita para a mulher e essa mulher está ali vivendo uma vida boa com a criança, porque, afinal de contas, cuidar de uma criança é facílimo, né? Só quem cuidou sabe, só quem já cuidou sabe. E então, essa mulher se vê, né, sem rumo, sem destino. E aí a gente tem a questão da legislação, que a partir do momento que você criminaliza, né, o não pagamento da pensão, você começa a criar mais estrutura social para que a mulher possa recorrer, então, ao judiciário para se manter com essa pensão, que é direito dela. Na verdade, é direito da criança. Por que a gente fala que é direito dela? Porque ela está cuidando daquela criança e não está cuidando só no fato de pegar a pensão, comprar o alimento e dar o alimento para a criança. O que eu preciso para fazer esse ciclo que eu acabei de dizer? Tempo.
É tempo da vida desta mulher que está sendo consumido sem que ninguém pague nada para ela. Então, essa mulher poderia estar trabalhando, empreendendo, ela poderia estar gerando sustento para ela mesma. Ela precisa de uma pensão para isso, para essa situação. Entendi. A gente está tendo um probleminha técnico aqui, porque está vazando o áudio, a gente já vai arrumar. Mas, Fabíola, você enfrentou algumas dificuldades com relação à questão de pensão? Assim, como é que foi a sua trajetória até aqui com seus 2 filhos? Com o meu filho mais velho não tive nenhum problema com o pai, presente, ajuda, dá pensão. Com o meu segundo filho, né, o mais novo, não, nunca tive nenhum auxílio, nem de hipótese alguma. Mas você tem mulheres, e inclusive tem essa pesquisa fala que boa parte dessas mulheres que são chefes de família ainda estão nas classes mais baixas da população. E aí, como você disse, entra a questão racial. A maioria também são negras, ou seja, elas enfrentam todo tipo de preconceito racial, disparidade salarial. Ela tem que se virar porque ela não tem o pai presente da criança, o pai não quer pagar a pensão, ela não tem condições nem de procurar a justiça, nem de procurar os seus direitos. E isso acontece muito. O que a gente precisa? Quais são os passos? A gente falou de políticas públicas, mas o que a gente também precisa de mobilização das mulheres para que isso pare de acontecer, ou pelo menos que isso seja um pouco minimizado, no sentido do que a gente pode fazer numa rede de apoio, como você falou, Yanã, de mulheres mesmo. A gente está acompanhando um coletivo de mulheres, né, cada vez mais ganhando força, o feminismo também, as militantes entrando nessa causa, para ajudar outras mulheres. E isso é importantíssimo, né, que a gente se mobilize em prol de nós mesmas. Sim, sem dúvida. Se nós não nos ajudarmos, quem irá nos ajudar, né? Então, esse é um fenômeno que a gente pode chamar de feminização da pobreza. A pobreza, a grande maioria ali da pobreza tem se deslocado para o aspecto feminino justamente por isso. Mães que precisam trabalhar, que ficam com seus filhos, que não têm tempo, que não conseguem, vão diminuindo o poder econômico, vão diminuindo a sua atividade econômica, então essa pobreza vai aumentando. Inclusive o Bolsa Família é um programa que tem como titularidade preferencialmente mulheres, porque são essas mulheres que não conseguem sair para trabalhar e que acabam sem ter nenhum tipo de auxílio econômico, financeiro. Então o Bolsa Família vem para remediar essa situação. O programa Minha Casa Minha Vida também vem nessa direção. Nessa direção, né? De apoiar mais as mulheres para conseguir a casa própria. Então, assim, a primeira coisa, eu insisto, são as políticas públicas. No segundo plano, aquilo que a gente conseguir fazer de mobilização social, aquilo que também é político, mas é eminentemente social, é fundamental. Então, eu vejo hoje um crescimento grande de empreendedorismo social, por exemplo. Aqui em Goiânia nós temos várias escolas de empreendedorismo para mulheres que são gratuitas. Então você vai lá aprender alguma coisa sobre empreendedorismo e não vai pagar nada para você poder empreender dentro da sua casa, fazer lá um doce, um bolo e etc. E saber gerir aquele dinheiro, o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro da família, quanto que você vai poder gastar, educação financeira, isso já é um apoio. Agora, a gente também pode aumentar esses fenômenos, ampliar esses fenômenos. Por exemplo, uma rede de apoio que eu tenho visto crescer, que é muito delicada, é difícil de reproduzir, mas é a ideia de fazer microcreches. Então, são 10 mulheres que têm lá os seus filhos, 10 filhos, 12 filhos. Essas mulheres começam a se unir e cada uma reveza com a outra o cuidado dessas crianças para que a outra possa trabalhar e empreender. Tem até as mães crecheiras, né? Isso. Então, assim, são fenômenos muito delicados, porque nós vivemos numa sociedade individualista, nós não confiamos muito uns nos outros, mas são fenômenos que podem, são movimentos que podem ajudar a gente a evoluir. E eu acredito que a nossa economia, a nossa sociedade vai caminhar para esse lado, de uma economia criativa, de uma sociedade mais comunitária, porque se assim não for, a gente não se sustenta, né? Quero interromper um pouquinho o nosso bate-papo, meninas, para convidar vocês, o pessoal de casa, para ver de perto uma realidade de uma chefe de família. Nossa equipe foi até a advogada e cake designer Angelita. Ela conta das dificuldades que teve depois da separação. Vamos conferir. A vida das mulheres chefes de família envolve uma rotina com diversas atividades, como estudar, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa.
É bem assim com a Angelita, advogada que agora se dedica à confeitaria profissional. Ela, além de administrar o próprio negócio, tem várias outras tarefas, como cuidado com os filhos e os afazeres domésticos. Desde os 13 anos, ela trabalha e depois de ter filhos, encontrou no design de bolos uma forma de cuidar dos pequenos e ainda estar sempre por perto. Era uma rotina muito pesada. Por exemplo, eu ficava com os filhos, quando tinha um filho era mais tranquilo, mas mesmo assim, cuidando do filho, muitas vezes trabalhando de madrugada. Muitas vezes eu fiquei muitos anos trabalhando de madrugada e isso assim afetou demais a minha saúde, né? E agora tive que dar um freio. Mas agora, um com 6 anos e a outra com 3, vai facilitando mais, mas mesmo assim ainda é pesada a rotina. A vida não tem sido fácil. Ela sofre pressão psicológica e financeira, principalmente depois da separação de um relacionamento de 9 anos. Foi o divórcio partiu de mim, né? Um casamento um pouco difícil e eu não quis continuar. Na verdade, vem de muitos anos, né? Infelizmente, eu optei por não continuar. Para pagar as contas, ela já pensou até em vender os objetos da casa. O encargo maior de um teto, energia, água e lanche para as crianças vem em cima, sou eu, né? Então é muito difícil. Tem dias assim que eu me sinto muito estressada, choro muito e não é fácil, sabe? Porque filho parece que só tem mãe, né? Filho só tem mãe. Pai eles nem lembram. Em julho do ano passado, foi diagnosticada com câncer de útero. E foi muito difícil para mim, eu tive que dar uma parada, tive que fazer uma cirurgia, ainda tive que fazer um tratamento, né? E isso está tendo muitas sequelas na minha vida, né? A rotina difícil se complica quando as crianças adoecem e ela fica sem dormir a noite inteira e continua tendo outras atividades. Quando adoecem, mãe, igual no carnaval mesmo, a minha filha ficou o carnaval inteiro doentinha e eu que dedicando a ela, e ela com febre, gargantinha ruim, sabe? E não pode, né? E eu tinha encomenda. Pensar nos filhos é a maior motivação para continuar, apesar das dificuldades. Tem dia que a gente acorda e fala, será que eu vou ter que levantar hoje? Sabe? Aí eu olho e penso assim, meus filhos precisam de mim. Que história da Angelita, né? Quero aproveitar para você que viu os bolos que ela faz, vou divulgar o Instagram dela aqui, você que ficou interessado, A.N. Mari Confeitaria, A.N. de navio, Mari Confeitaria lá no Instagram. Vocês podem procurar por ela, que ela atende vocês com muito carinho. Agora, meninas, o divórcio, a separação é uma coisa que motiva muito a mulher a buscar novas oportunidades, né? Eu acredito que é mais por necessidade, né? À medida que você se separa, para quem tinha uma constituição familiar, de ter uma pessoa que, às vezes, era o único provedor da casa e ele sai, você se vê sem muitas alternativas. Não foi o meu caso. O meu caso sempre foi sozinha, então eu sempre já comecei sozinha, mas realmente, para a maioria das mulheres é complicado. Mas eu tenho visto também um outro movimento, assim, que às vezes a vida familiar, conjugal, está muito complicada e as mulheres elas têm buscado uma certa independência. Então elas têm não só a necessidade financeira, mas até a necessidade emocional, social, de sair daquela dependência. Então às vezes ela ainda está lá, o marido ainda está lá, mas ela tende a querer sair daquele relacionamento, então ela começa a buscar outros caminhos. Né? Tem sido mais comum. Eu acho que isso também é até um dos fatores que tem ampliado a violência. Certo? Porque a mulher, ela não aceita mais tudo. E às vezes ela se rebela e quer viver uma vida, ter as coisas dela, ter a independência dela, e que o homem nem sempre aceita. Talvez não ampliado a violência, mas a notificação. E a notificação, né? Também. Porque o fenômeno da violência contra a mulher, ele é um fenômeno sempre subnotificado. Isso. Então a gente sempre, assim, se você tem 500 casos de notificação, você pode saber que teria uns 3.000 casos reais, né? Até essa mulher chegar na notificação, chegar a um boletim de ocorrência, você tem um trânsito enorme.
Então, provavelmente pode aumentar de fato a questão da notificação. Quanto mais empoderamento, quanto mais capacidade econômica, né? Se eu sou economicamente ativa e se eu posso me manter, eu tenho muito mais coragem para fazer um registro de uma violência doméstica, né? Bom, nosso tempo acabou, um assunto que rende muito aí, né? A gente está falando aí durante todo esse mês sobre empoderamento feminino, a importância da gente falar sobre isso, né? Para a gente criar um movimento aí. E como a gente falou aqui bastante nesse assunto de mães, chefe de família, mulheres, chefes de família, criando políticas públicas e fazendo esse coletivo, fazendo com que o homem também sinta parte, né, da sociedade, que a mulher não é responsável por tudo e ela não tem que ser Mulher Maravilha com criança, né? Eu agradeço muito a presença aqui da microempresária Fabiola, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Agradeço também a socióloga Uianã Cruvinel, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. E também a economista Adriana Pereira de Souza. Eu que agradeço, né, a todos vocês pelo bate-papo gostoso e vontade de falar mais. Em outras oportunidades, com certeza. Danila, obrigada, boa noite. Obrigada, Camila, obrigada, meninas, a você de casa, com certeza, muitas dicas bacanas aqui para as mulheres, né? E olha só, na próxima segunda-feira a gente não vai ter o programa Todas as Coisas ao vivo, por conta da pandemia de coronavírus, a gente precisou liberar alguns funcionários, então a gente não vai ter o programa ao vivo, vai ser uma reprise. Esse programa de hoje vai ser reprisado no próximo sábado às 19 horas, então até mais. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você